E aí galera, como vocês estão? Este é mais um vídeo no canal do Prof. Edu. E hoje nós vamos falar sobre o imaginário de One Piece e a Idade Média. Então, vem com a gente. Bom galera, esse é mais um vídeo que eu tô fazendo aqui no canal sobre o One Piece. E isso acontece por vários motivos. Um dos primeiros motivos é que eu gosto muito da série, como eu disse no vídeo anterior, que vai estar aqui no card. E galera, como One Piece é uma obra bastante extensa, bastante grande, a gente sabe que ela possui inúmeras referências. O criador da série do One Piece, ele coloca inúmeras referências durante os arcos e referências históricas. Então a gente tem aí uma série de elementos que tem alguma métrica na realidade. Então, por exemplo, se a gente for pegar Alabasta, Alabasta é uma mistura dos elementos do Império Romano, da República Romana, com um pouco dos elementos do Egito e um pouco dos elementos ali de Las Vegas, por exemplo, né? Então é uma mistura muito louca que o autor faz para enriquecer a obra, enriquecer suas referências. Eu estava aqui pensando e buscando aqui pautas para o canal, e aí eu me deparei com uma coisa muito interessante em One Piece, que é a questão do imaginário que existe sobre o oceano, tá bom? Então a gente sabe que o One Piece é um grupo de piratas que estão na busca de um tesouro. Esse tesouro se chama One Piece. E esse tesouro, ele foi deixado, né, por um grande pirata, que é o Gold Roger. Só que esse pirata, ele deu a volta ao mundo do One Piece, achou o tesouro, voltou a viver a sua vida, porque ele estava sofrendo de uma doença. E quando ele foi preso pelo governo mundial e matou, ele falou, ó, o tesouro está disponível, se joguem ao mar, e é isso. Aí, ô rei dos piratas! Ai, conta aí, o que você fez com o seu tesouro, hein? Pode falar, ele tá na Grand Line, não tá? Você conseguiu pegar ele, não foi? Você pegou aquele tesouro lendário, aquele tesouro especial! O One Piece! Querem o meu tesouro? Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! Então o que acontece, galera? No vídeo passado eu falei que o One Piece é um mundo de ignorância, né? Então o governo mundial tenta controlar a história. E não é à toa que a busca pelo One Piece também é uma busca pelo desconhecido. Se a gente fazer uma relação aqui, é bem parecido com o que acontece na Idade Média com relação ao oceano, tá? Então, o oceano, né, a Grand Line, beleza? No One Piece, é um local onde muitas coisas podem acontecer. Então, sempre, logo no comecinho do One Piece, né, o bando do Luffy, eles sempre falam, nossa, eu estou querendo saber o que ocorre lá. Dizem que existem pessoas de tal jeito, dizem que existem muitas coisas de outro jeito. É sempre um ouvir falar. Inclusive, até mesmo se a gente for parar para pensar nos sonhos dos personagens, se a gente for parar, por exemplo, no sonho do Sanji, que é o cozinheiro do bando, ele fala na descoberta do All Blue. Por acaso você já ouviu falar do All Blue? O quê? Fala sério, nunca? Cara, é um mar místico. Presta atenção, nesse mar, os peixes de todos os outros mares, do East Blue, do West Blue, do North Blue, do South Blue, todos se encontram lá, cara. É tipo um paraíso dos sonhos para os cozinheiros. E os peixes, eles são enormes. Esse desejo é um desconhecido. Ele não sabe se existe. Mas para ele saber se existe, é necessário ir ao mar e buscar o All Blue, tá? E aí, gente, é muito parecido com o que a gente tem na Idade Média. Então, na Idade Média para a Idade Moderna, que é quando os homens começam a, de fato, tentar sair ali da margem do conhecido, né, que basicamente era o mar Mediterrâneo, criasse uma noção que existe um espaço conhecido e um espaço desconhecido. No espaço conhecido na Idade Média, a gente vai ter dois oceanos que eles sabiam que existiam,
mas eles ainda não chegaram lá e desbravaram esse mar, que seria o Oceano Índico e o Atlântico. Esse mundo desconhecido é a Grand Line, a Ilha dos Tritões, a Reverse Mountain, a Headline, ou seja, aqueles oceanos, aqueles locais onde, por exemplo, existe uma dificuldade no acesso, uma dificuldade de entender o que é o espaço desconhecido, tá? Gente, esse espaço desconhecido, o elemento mais impactante é o que se espera então do desconhecido. Então se cria aqui uma noção que o oceano, ele é imenso em maravilhas, ou a maravilha, como se diz no medievo. E aí, galera, o que torna esse oceano desconhecido atrativo é o desejo pelo perigo, tá? Então, quando o bando do Chapéu de Palha se joga no oceano, eles se jogam em busca de uma aventura. É claro que ali cada um com as suas particularidades do bando, mas eles se jogam em busca de uma aventura. Então lembra que logo no comecinho lá do arco de Skypiea, antes quando eles chegam ali numa ilhazinha, num porto, todo mundo fala, existe uma ilha que aqui, ela está no céu, ela não está nesse oceano, ela está no céu, e pra se chegar lá, tem que enfrentar uma grande tempestade, e uma tempestade assim, nunca antes vista. Se você não pegar essa tempestade, você não chegará na Ilha do Céu. E aí, quando eles embarcam no navio, começam a trovejar, figuras gigantes aparecem no meio do oceano, e aí, do nada, uma super coluna de água joga o navio pra cima. Galera, no medievo era a mesma coisa. Eles olhavam para os oceanos, eles olhavam para os mapas que eles estavam disponíveis na época e imaginavam o que acontecia lá. Então, basicamente, as histórias sobre grandes tempestades, a história sobre monstros, povoava a cabeça daqueles que se jogavam no mar. Eu não sei vocês, galera, mas sempre quando eu olho pro mar, eu vejo aquela imensidão de metros cúbicos de água e eu tenho uma maluquice na minha cabeça, porque eu falo, cara, se eu aqui sozinho, sabendo que tem toda essa tecnologia, eu tenho muito medo ainda de entrar no navio. Agora imagina os caras ali no século XV, XVI, que se jogaram no mar sem saber mais ou menos onde estavam e aí em busca do desconhecido. É mais ou menos isso, tá? E inclusive, na realidade, gente, o oceano, além de ser um elemento de busca de maravilha, do perigo, ele é um elemento temido pelos próprios navegantes. Inclusive piratas reais, como por exemplo o Thomas Cavendish e o Knivet, eles mostram em alguns relatos pra gente que eles odeiam ou odiaram a sina que eles tiveram ao tentarem ser piratas ou navegadores. O Knivet, por exemplo, ele acabou navegando ali por várias ilhas ao redor do Atlântico e ele vai acabar naufragando e parando numa ilha no meio do nada, e ele mesmo vai amaldiçoar a própria história, vai falar, maldito eu seja que escolhi navegar e aqui estou, sem poder voltar para minha casa. Então, mesmo que o oceano seja incrivelmente belo por conta do perigo e do desconhecimento ou do desconhecido, o pirata ou o navegador, ele vai querer voltar para casa em algum momento. Justamente porque estar no oceano é estar em perigo. É só a gente lembrar aqui os versos do Fernando Pessoa, ao estar refletindo sobre os navegadores portugueses do século XVI. Ele fala, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por quantas mães rezaram, por quantas noivas ficaram por casar, por causa de ti, ó mar. Eu citei aqui, talvez não esteja tão correto que eu citei de cabeça, mas a gente vê que o mar é um lugar de lágrimas, do desconhecido, mas também da liberdade. Não é à toa, gente, que no One Piece o desejo do Luffy, que é o personagem principal, é a busca do One Piece para se tornar o rei dos piratas.
E se tornar rei dos piratas significa se tornar o rei da liberdade. É o desconhecido que impulsiona o nosso protagonista. Tanto que eu creio que quando o Luffy achar One Piece, ele não vai se contentar. Ele vai querer buscar ainda mais o desconhecido pelos mares, pelos 4 mares que existe ainda no One Piece. Portanto, o One Piece, gente, apesar de ser uma maravilha, né, algo real nas palavras do Barba Branca... Mundial tem receio dessa batalha enorme que um dia irá envolver o mundo inteiro. Não tô nem aí, sabe? Mas tenho certeza que quando encontrarem aquele tesouro, o mundo virará do avesso. Um dia alguém vai encontrar. Esse dia com certeza chegará. One Piece realmente existe! Ele chama tanta atenção e ele é tão importante para a obra porque justamente o One Piece, o tesouro, né, é algo tão inconcebível que só a imaginação consegue dar conta. Então é por isso que chama muita atenção dos personagens e de todos aqueles que aparecem durante a obra. O oceano, então, é cercado de mistérios, né, galera? E esses mistérios é traduzido no desconhecido. Então, quando o Luffy ainda é pequeno, várias noções sobre o que é o mar ou o que tem no mar chama a atenção. E provavelmente uns elementos mais loucos que acontecem é, por exemplo, existem pessoas que fazem tal coisa, existem pessoas que soltam fogo, dizem que existem homens que são peixes, na verdade. Vai se passando uma informação de uma pessoa para outra, de um pirata para outra vila, que vai se criando um mundo que é totalmente maravilhoso ou extremamente desafiador ou perigoso. Akuma no Mi, que para quem não sabe, as Akuma no Mi são as frutas do diabo, que são frutas que acabaram se espalhando ao redor do mundo de One Piece, e quando a pessoa come, ela acaba adquirindo alguma habilidade especial. A pessoa come, ela não sabe exatamente no que ela vai se transformar. Muito louco. No imaginário medieval, galera, quando se descobre que existe terras além da África, além do Índico, porque segundo a geografia da época, galera, a gente já vai falar um pouquinho disso, o Oceano Índico tem ali a costa oeste da África e vai até as Índias. Aquele oceano ali era conhecido como Mare Nostrum, que é o mar fechado. Então não havia saída para outro mar. E a partir do momento que se descobre que existe sim abertura para outro mar, abertura para uma nova terra, que depois a gente vai chamar de América, uma série de seres fantásticos aparecem, seres com caras na barriga, enfim, a gente vai estar passando algumas imagens aqui para você ver. Conforme eles vão descobrindo também novos seres, animais fantásticos, isso também vai povoando a mente. Então quando, por exemplo, os europeus encontram uma baleia pela primeira vez, eles ficam malucos, porque pensa, gente, você tá navegando, aí do nada você encontra uma crosta, e essa crosta não é uma terra, mas é uma terra que se mexe. Então é um animal que é tão grande que parece uma ilha. E aí você vê que o One Piece, logo no começo, quando o bando do Chapéu de Palha passa pela Reverse Mountain, a gente tem eles encontrando a Jabun, que é uma baleia, que é chamada de ilha também, porque elas são tão grandes, né? Elas são gigantescas, elas são quase uma ilha. Então, navegadores, por exemplo, encontram os peixes voadores, né? Que são aqueles peixes que dão saltos, né? E parecem que voam. Eles ficam maravilhados, porque eles falam, meu Deus, é totalmente desconhecido, tá? Então é como se o mundo que estava aparecendo é um mundo totalmente maravilhoso. E é mais ou menos a ideia que passa o One Piece, né? Existe um mundo maravilhoso, é um mundo desconhecido, mas é um mundo perigoso, porque por mais que eu queira ir lá e ver,
é um mundo muito perigoso. A gente pode ver isso no Usopp, né? O Usopp, ele gosta de aumentar as histórias, mas quando ele vai pro próprio mar e vê que suas histórias, na verdade, não são tão malucas assim, ele próprio tem medo, porque o mundo, ele é muito maluco, ele tá cheio de monstros, ele tá cheio de coisas que são maravilhadas, né? Justamente porque o conhecimento dentro do mundo de One Piece, ele é isso, ele não existe, né? Então a gente pode perceber que quando a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre o mundo, sobre os equipamentos, etc., nós mesmos perdemos o maravilhamento sobre as coisas do mundo. Tanto é que, geralmente, quando a gente volta a se maravilhar do mundo, é porque a gente viu em algum documentário sobre o mundo marinho, ou sobre o mundo não sei o quê, ou sobre... Quando há um conhecimento mais aprofundado. Mas naquela época não, pensa, eu não sabia o que existia do outro mundo, e agora eu tenho que chegar lá, e aí eu não sei o que eu vou encontrar. Eu acho que eu vou encontrar gente com pé na cabeça, com rosto na cara, não sei se eu vou encontrar gigantes, não sei se eu vou encontrar duendes, eu não sei. Então, o imaginário que se cria em One Piece é a mesma coisa do imaginário do homem, do medievo pro homem moderno. Um mundo totalmente fantástico, cheio das maravilhas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? Então, assim, ó, antes de mais nada, dá um like aqui, se inscreva nesse canal, para que a gente possa falar um pouquinho mais de One Piece e um pouquinho mais de história também. Se você tiver alguma sugestão de tema para esse canal que envolva história, comenta aqui embaixo também, que aí eu preparo pra vocês, beleza? Até mais!